Hoje eu vou te dar aqui o guia mais completo que você vai ver sobre reserva de emergência. O que é reserva de emergência, quais os riscos de você não tê-la, qual é o valor ideal, quais os principais erros que as pessoas cometem e onde você deve alocar essa reserva e quais os motivos. Para a gente criar aqui uma base, vamos entender primeiro o que é uma reserva de emergência. Bom, basicamente, uma reserva de emergência é um dinheiro guardado para cobrir despesas inesperadas, como desemprego, problemas de saúde, um carro quebrado e assim por diante. Então já fica bem claro aqui. Isso não é dinheiro para investir na bolsa de valores quando o mercado cai. É para emergências reais. Aliás, eu sou totalmente contra o que a gente chama de reserva de oportunidade. Todos os estudos mostram que ela é um grande erro. Eu vou deixar aqui um vídeo na descrição em que eu explico isso bem no detalhe e coloco lá todos os links, todas as referências para você dos estudos sobre esse tema. Depois você confere lá. Então, sabendo o que é uma reserva de emergência, a gente parte para quais são os riscos de você não ter uma reserva de emergência. Aqui entra um ponto muito importante que, além da questão do desemprego que as pessoas não enxergam, é que, primeiro, não ter uma reserva pode te botar num buraco sem fundo, que é o que acontece com muita gente. Ou seja, aconteceu algum problema na sua vida, sua mãe ficou doente, não importa o que aconteceu. Você não tem reserva de emergência, automaticamente você vai pegar um empréstimo, seja com um cartão de crédito ou fazendo um financiamento no banco e assim por diante. E você acaba entrando aí num poço sem fundo. Você pega um empréstimo para pagar outro e você não consegue sair desse buraco. Então esse é um primeiro ponto que muita gente não enxerga. Ela evita você de entrar nesse ciclo vicioso aí de empréstimos. Um segundo ponto que muita gente não presta atenção é que mesmo que você já faça algum tipo de investimento, que você já tenha ações, fundos imobiliários ou qualquer coisa do gênero, ou até uma renda fixa, a reserva de emergência impede que você pare a magia dos juros compostos. Ou seja, se você tem lá 10 mil reais investido em ações, 10 mil em fundos imobiliários, 10 mil no Tesouro IPCA e você não tem uma reserva de emergência, se acontece algum problema, você vai fazer o quê? Vai tirar, obviamente, dos seus investimentos. Só que esse tipo de investimento ele é de longo prazo. Você não pode tirar quando bem entender. E pior do que isso, você ainda corre o risco de tirar em um momento de baixa. Então você arruina completamente a sua estratégia de investimentos. Mesmo para quem tem já dinheiro investido, reserva de emergência é essencial. E fora isso, toda a questão de desemprego ou de alguém próximo a você ter algum problema sério de saúde, precisar de alguma cirurgia urgente. Aconteceu um caso comigo, inclusive, com o meu pai. Ele recebeu aí orientação de uma cirurgia, ele foi atrás aí dos valores e ficava algo em torno de 17 mil reais. No final das contas, ele acabou não precisando dessa cirurgia, mas se tivesse sido necessário essa cirurgia, a gente precisaria ter esse dinheiro de prontidão, né? Então, isso é só um exemplo que pode acontecer com qualquer um aí, ninguém está livre disso, né? Aí a gente entra num ponto que é qual o valor ideal para a sua reserva de emergência. O consenso aí entre todo mundo que discute esse assunto é entre 6 meses e 12 meses, ou seja, um ano, do seu custo de vida. E aqui muita gente confunde. Custo de vida não é o seu salário total. Custo de vida são suas despesas fixas. É o dinheiro que você precisa para sobrevivência. É condomínio, é energia, é água, é supermercado. É tudo que você precisa para existir. É o essencial. Então você vai precisar aí, se você já não possui uma planilha de controle de gastos, você vai precisar colocar no papel. Soma ali o condomínio, caso você esteja em um apartamento. Energia, água, PTU, né? Você precisa diluir isso em 12 meses para poder ter uma ideia de valor. Mercado e assim por diante. Tudo que você precisa de mais essencial somado. Então, se o seu custo de vida é 2 mil reais por mês, automaticamente você vai precisar de 12 mil reais no mínimo, né? Entre 12 e 24 mil é o consenso aí entre quem discute esse tipo de assunto. Muita gente fala que servidor público, por exemplo, não precisa de uma reserva tão grande, pode ter uma reserva menor de 3 meses, talvez. Eu discordo, pois se tratando de Brasil,
não dá para duvidar de mais nada, tá? Você não pode confiar em nada. Você tem que ter aí a sua reserva de emergência de no mínimo 6 meses, na minha opinião, tá bom? Até porque a reserva de emergência ela não é só para perda de emprego, né? Ela é, como eu já falei, para questões também de saúde de você ou de quem está próximo a você. E esse valor pode realmente ser bem alto, né? Você não tem como prever esse tipo de coisa. Então, o que eu particularmente recomendo é, no mínimo, 6 meses para quem é CLT ou servidor público. Idealmente é 12 meses, 1 ano mesmo. E para quem é autônomo ou empresário, no mínimo 12 meses, né? No mínimo 1 ano. Lembrando que quem é empresário precisa ter aí um caixa e todo um controle de finanças totalmente segmentado aí das suas finanças pessoais. Mas aqui já é assunto para outro vídeo. Ah, mas eu vou demorar muito tempo para juntar isso. Vai devagar. Conseguiu juntar 2 mil, 3 mil, 4 mil? Tá ótimo. O que vai te dar mais tranquilidade? Não ter nada ou ter 2 mil? Não ter nada ou ter 4 mil? Já é muito melhor do que você não ter nada. Uma outra questão muito polêmica aí, que geralmente quem está assistindo esse vídeo já está com algum apreço por querer começar a investir ou a estudar investimentos, esse tipo de coisa, já está se envolvendo mais nesse assunto. Então, uma pergunta que surge é, eu posso formar a minha reserva de emergência enquanto eu invisto? Aí já é uma opinião bem pessoal minha também, e para mim a resposta é sim, desde que a maior parte do dinheiro que você está reservando vá para a sua reserva de emergência. A prioridade é você montar a sua reserva de emergência. Quer tirar uma porcentagem disso? Sei lá, 60% do dinheiro que você está reservando vai para a reserva de emergência, 40% vai para investimento. Beleza, tranquilo. Acho super saudável e inclusive isso vai fazer com que você invista menos dinheiro no início dos seus estudos e acabe dando margem para errar com mais tranquilidade nesse começo de investimentos. Ah, mas eu posso montar a reserva de emergência, investir e ainda tenho dívida de carro, dívida de casa, empréstimo, cartão de crédito. Aí você já está pegando pesado demais. Dívida é sempre prioridade. Quite suas dívidas sempre. Quite suas dívidas primeiro, depois você parte aí para montar reserva de emergência e quem sabe concomitante a isso, investimentos. Agora a gente entra num ponto super importante também que é onde colocar, né? Onde você vai investir, entre aspas, esse dinheiro da reserva de emergência. Na minha opinião, tem 3 características obrigatórias e uma característica que você não pode levar em consideração. As 3 características obrigatórias são liquidez imediata, veja bem, imediata, no mesmo dia você conseguir sacar esse dinheiro, segurança e ser alocado em renda fixa. Se tratando de segurança, idealmente precisa ser em grandes bancos do Brasil aqui, né? Então, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, bancos conceituados aí, né? E se você não quiser botar nesses bancos, quiser botar aí num banco digital, pelo menos garanta que vai ter 100% de proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Essa informação você consegue facilmente ali, por exemplo, na caixinha do Nubank, você vai lá abrindo os detalhes dela, você vai ver lá que é garantido pelo FGC, beleza? Mas não são todas as caixinhas que são garantidas pelo FGC. Normalmente são as com 100% do CDI. Começou a passar disso, muitas vezes já não é mais garantido. Então, preste muita atenção nisso. Se tratando de liquidez imediata, muita gente prefere colocar a reserva de emergência em D+1, por exemplo. Você solicita hoje e pode sacar amanhã. Eu sou totalmente contra isso, tá? Reserva de emergência tem que ter liquidez imediata. Precisou? Pode sacar na hora. E aqui nesse ponto a gente já descarta Tesouro Selic, que é D+1. A gente descarta qualquer caixinha do Nubank, por exemplo, que seja mais de 100% do CDI, já não tem liquidez imediata, entre outras opções aí que não são liquidez imediata. Um outro ponto aqui ainda tratando de liquidez é, se o aplicativo ou o site do banco der problema e você perder acesso, você vai conseguir resolver esse problema presencialmente, por exemplo, pegando dinheiro em espécie. Então aqui a gente tem um ponto aí sobre bancos digitais, né? E indo para o ponto do que você não deve levar em consideração, basicamente é rentabilidade. Sinto muito informar você, mas para reserva de emergência você não deve considerar rentabilidade. Então a gente fica aqui, na minha opinião, com 2 opções somente, tá? A primeira e a mais indicada é grandes bancos, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e assim por diante. E definitivamente esqueça a rentabilidade nesse caso. O Itaú até vai ter ali caixinha com 100% do CDI, mas daí não é liquidez imediata, tá?
se eu não me engano é D+1, coloque aí em bancões, em poupança, seja lá onde for, com liquidez imediata. A segunda opção que a gente tem aqui, com um único contraponto na questão da liquidez, se der algum problema no aplicativo, se você perder acesso, você não consegue ir resolver presencialmente em uma agência e sacar o dinheiro em espécie ou até mesmo resolver o problema de acesso ao aplicativo, né? Mas uma segunda opção são os bancos digitais, como por exemplo a caixinha do Nubank com 100% do CDI, né? Mas se você fizer isso, se certifique de que tenha liquidez imediata e se certifique de que tem garantia do FGC. Preste muita atenção nesses dois pontos. Mas a opção 1 continua sendo indiscutivelmente a melhor de todas, tá bom? Pois a chance de algum desses bancões falir é praticamente nula em comparação aos bancos digitais e você vai ter sempre a possibilidade de ir na sua agência e sacar o dinheiro em espécie ou resolver o problema, seja ele qual for, presencialmente. Aí a gente parte aqui para alguns erros comuns. O primeiro, como eu já falei, ligar para rentabilidade. O segundo, colocar em qualquer lugar que não tenha garantia do FGC. O terceiro, colocar em algum lugar que não tenha liquidez imediata. Um quarto erro, bem absurdo, mas que existe, colocar em qualquer tipo de investimento que não seja renda fixa, como por exemplo renda variável. Eu nem vou entrar no detalhe aqui porque essa opção é tão absurda que não tenho o que discutir. Um quinto erro, achar que nunca vai precisar. Acredite, em algum momento da sua vida você vai precisar e vai agradecer a si mesmo por ter montado essa reserva de emergência. E por último, um sexto erro, e eu acredito que o mais comum, é você não tratar a reserva de emergência como emergência. Isso é, usar para qualquer coisa que não seja de fato uma emergência. Emergência é emergência, é um telhado da sua casa que caiu, é um problema de saúde com você ou com algum familiar, é o emprego que você perdeu. Você precisa ser rigoroso quanto a isso. Para a gente concluir aqui, uma reserva de emergência te dá muitas vantagens. A primeira delas, já comprovada por muita gente que estuda a parte mais de psicologia, você vai encontrar muitos vídeos sobre o tema, é a consciência tranquila, é a paz, a tranquilidade que ela te traz. Acredite, se você nunca teve, você não sabe qual é a sensação. Tenha, e quando você ter ela, você vai entender o que eu estou falando. Essa sua tranquilidade vem de vários aspectos. Vem da tranquilidade de poder ajudar alguém que você ama quando tem algum problema. Vem de poder procurar novos empregos se o seu emprego atual estiver muito ruim, seja lá qual for o motivo. Te dá segurança em caso de demissão, né, de perda do seu emprego. Garante aí que você não vai interromper aí os juros compostos, a sua estratégia de investimentos, não vai precisar ficar tirando dinheiro de um investimento que você está fazendo, que é de longo prazo. E por último, e não menos importante, evita dívidas, evita que você entre num buraco sem fundo. Me conta aqui nos comentários, você já tem a sua reserva de emergência ou você ainda está construindo? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Curte, compartilha, se inscreve no canal, que isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. E até a próxima.